Eu ainda estou sob o impacto da obra de Isabor Quintieri, que ganhou o prêmio. Qual é o nome do prêmio, Isabor? Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, de Porto Alegre. Esse prêmio é um dos maiores prêmios da literatura fantástica. É o maior prêmio, não é isso? A literatura fantástica é um dos maiores. Eu tenho um evento, o Odisseia de Literatura Fantástica, já está no 6º ano, e agora eles estão premiando, esse evento já é consolidado, eles estão premiando os autores. E você ganhou na tua primeira obra. Conta pra gente, como foi essa emoção aqui? O orgulho para nós aqui da Paraíba, ter uma paraibana ganhando esse prêmio. Então, o orgulho é não apenas pessoal, pelo reconhecimento da minha obra, pelo reconhecimento do meu trabalho, mas também um orgulho regional, um orgulho local. Porque para mim é um prazer poder levar a literatura paraibana para o resto do país, para que o pessoal possa perceber que aqui a gente não tem só aquela literatura que, como costumo pensar, que aqui na Paraíba, aqui no Nordeste, só se escreve literatura sobre seca, literatura sobre fome, sobre o sertão, e a gente escreve literatura muito boa sobre esses temas, mas também temos literatura de gênero aqui no Nordeste, aqui na Paraíba também. Temos literatura sobre horror, temos literatura sobre o fantástico, sobre tudo que você possa imaginar, você encontra algum autor paraibano escrevendo sobre isso, provavelmente. Sobre a tua obra, mais especificamente, eu acabei de ler, e eu achei assim, visceral e forte, e ela é intensa, ela é um soco no estômago no bom sentido, assim, você entra naquela história e o conto do qual você foi premiada, ela trata de 2 temas que são assim, totalmente opostos, que é a questão da bestialidade e da maternidade. Isso. E você conseguiu contar essa história de uma maneira que eu não sei nem, não tenho nem palavras para explicar, porque é muito bom. Eu não li só esse, né? Eu tive pouco tempo agora, mas eu li o primeiro também. Mas, assim, a gente vê, claro, que você tem muita coisa da questão da filosofia, da existência, da dualidade da vida. Eu acho que eu vi muito isso nas tuas obras, o que é muito legal também. Então, esse livro, A Cor Humana, justamente ele tem questões filosóficas no sentido de, por exemplo, todos os contos trazem um pouco sobre a questão da pequeneza humana frente ao universo, que é enorme, que esconde coisas impensáveis, e frente a ele mesmo. Tem muita questão também do encontrar com você mesmo, literalmente, às vezes. A cisão do eu, né? A gente é uma luta interna, né? Exato, uma luta interna. E essas questões, eu gosto de pegar essas questões mais pessoais, como a questão da maternidade, e misturar com o abstrato, com o fantástico, como esse caso da bestialidade, porque, no caso, o conto Madres, que foi o conto que venceu o prêmio na categoria de horror, ele fala um pouco, na verdade, o tema dele é sobre um monstro, uma fera bestial, um gigante, que ela nasceu de uma mãe humana comum, e essa mãe vai criar esse filho sem vê-lo como um monstro, vai criá-lo como criaria qualquer outra criança. Vai falar sobre o seu dentinho de leite, ela é narradora, ela está relembrando o tempo que teve com o filho. Vai falar sobre a sua primeira troca de pele, com o mesmo carinho que ela falaria sobre o primeiro dia de escola de um filho humano normal. E o cuidado desvelado dela, né? Ela tem um amor, assim, como toda mãe. E mais interessante é que eu perguntei antes se você tinha filho. Você não tem filho. Não, tenho não. Mas você conseguiu descrever de uma maneira que, realmente, como as mães, eu tenho 2 filhos, e inclusive eu já perdi um, e isso foi visceral, e a forma como você descreveu também o desespero dela sobre alguma coisa que acontece no conto, que eu não vou contar qual, que as mães se desesperam com essas coisas, sim, óbvio. E assim, é interessante como você conseguiu descrever dessa maneira. Então, a questão também dessa maternidade, porque a mãe sempre vai querer proteger o filho do mundo, né? Ela nunca vai ver o filho exatamente como uma ameaça ao mundo, mas o contrário, geralmente. Então, também traz isso no conto. O mundo externo é que pode representar uma ameaça, mesmo que seja para uma criatura tão perigosa. Isso é uma questão que eu acho interessante na maternidade, e por isso eu resolvi aplicar também dentro desse ponto. Fala um pouco sobre como você concebeu os contos para o livro. Então, eles inicialmente não foram concebidos como uma unidade, eles foram escritos aleatoriamente. Eu tive a inspiração e fui escrevendo. Então, Débora de Pantaleão, minha editora, que criou a Editora Escaleiras, ela sugeriu que eu fizesse um livro e publicasse com ela, porque ela tinha muito interesse nos meus contos. Então eu fiquei meio assim, mas depois eu fui olhar melhor e eu percebi que esses livros, eles têm uma unidade, eles têm um ponto comum, uma coesão, por falarem dos mesmos temas de formas muito diferentes.
Então eu percebi também que eles tem começo, meio e fim nesse livro, apesar de ser um livro de contos individuais. E eu decidi colocá-los juntos e percebi que com isso nascia a Colmano. E sobre a questão da literatura aqui na Paraíba, como é que você vê esse mercado tão complicado para que a gente valorize um pouquinho mais sobre essa cena cultural da literatura? Então, aqui na Paraíba a gente está tendo cada vez mais, sempre tivemos, mas estamos tendo cada vez mais muitas ações culturais, muita produção cultural e todas as artes, não apenas na literatura, mas na música, na poesia também, parte da literatura. De todas as maneiras. No teatro também tivemos atores paraibanos premiados em Gramado, e inclusive aqui recentemente, foi um dia desse. E também eu vejo acontecer muito ultimamente também as feiras literárias espalhadas pela região. Tivemos a feira de Campina Grande, Feira de Teatro de Campina Grande, ano passado. Vamos ter a de Boqueirão agora, recentemente. Tivemos também a Flifogo, de Pedras de Fogo. Então, assim, está se espalhando. Vemos muitas iniciativas surgindo e o que eu penso que necessita agora é só o paraibano olhar para dentro da Paraíba. Porque a gente já não é visto fora da Paraíba, no modo geral. O Nordeste, no geral, já não é tão visto no resto do país, a produção cultural do Nordeste. Temos alguns que se destacam, mas de modo geral, ele é visto, como eu falei, com uma visão estereotipada, as pessoas não se debruçam para encontrar os autores nordestinos, os artistas nordestinos. Então, eu fico muito feliz de ver que estão tendo essas ações, mas eu quero reforçar também que é preciso que nós, paraibanos, a gente olhe para o nosso estado, a gente olhe para o que a gente está criando, para os artistas que estão surgindo, e a gente apoie e descubra esse mundo imenso da arte paraibana que está aí esperando a gente encontrar. Vou falar em apoio, fala um pouquinho sobre a editora, que é paraibana também, e sobre a nossa querida Gil Pantaleão. Então, Débora Gil Pantaleão é uma mulher incrível. Ela criou a Editora Escaleiras aqui na Paraíba, tem alguns anos. E o principal propósito dela, inicialmente, agora ela já publicou autores de outros estados, mas era focar mais na arte paraibana, na publicação de autores paraibanos, seja de poesia, de conto, de romance, e também de autoras mulheres aqui da Paraíba. Agora ela também abraça vários estados e vários também autores homens, mas o foco dela sempre foi esse, valorizar a nossa arte paraibana. Isa, muito obrigada. Parabéns pelo prêmio, parabéns pela obra, gostei da narrativa, vou consumir e eu vou deixar o meu recado, depois você vai deixar o seu. Leia a Paraíba, escute a Paraíba, assista a Paraíba, dance com a Paraíba, que a gente produz coisas maravilhosas. Fala teu recado também, Isa. Eu quero reforçar o Leia Paraíba, quero reforçar e quero aumentar, quero dizer Leia Nordeste, vamos valorizar o nosso estado, nossa região, vamos descobrir que a gente tem tanta coisa para oferecer, o que você imaginar que está sendo escrito, está sendo criado aqui. Então, vamos seguir em frente, continuar produzindo e continuar valorizando nossa arte local. E vamos sim. Alane Aponeira para o Polêmica Paraíba.